Bom, primeiro culto do ano, queridos, e eu acredito que você esteja com muitas expectativas, no coração a respeito desse ano. É comum, na virada de cada ano, nós fazermos uma retrospectiva daquilo que nós vivemos no ano passado e nós estruturarmos algumas coisas para o ano que está nascendo. É comum todos nós, às vezes, nos posicionarmos, fazermos promessas para os outros, para Deus, para si mesmo. É comum isso. Então nós vamos começar a academia, vamos perder peso, vamos amar mais, vamos respeitar mais, vamos falar menos. Nós temos uma série de rituais. Mas quando você chega no final de cada ano, você dá uma olhadinha para o final de cada ano e você diz: Senhor, tem misericórdia do servo. Quantos já passaram por isso? Deus tem misericórdia, né? Não é fácil, queridos, eu sei que não é fácil. Nós também lutamos com muitas decisões que nós tomamos, mas eu quero falar com você no primeiro culto desse ano sobre direcionamento. Eu não sei o que você teve de reflexões, não sei como foi o seu Natal, o seu Ano Novo. Espero que você tenha apreciado esses dias com moderação, em nome de Jesus, e você tenha estado com a sua família e com aqueles que você ama, e você possa ter sido um bom exemplo e um testemunho no meio dos seus. Mas eu acredito que esse ano que está se iniciando, amados, para mim, para você, traz consigo muitas possibilidades e oportunidades. Mas sabe o que tem me chamado a atenção? Quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que o desejo é do coração do homem, mas a resposta final vem do Senhor. Sabia que existem coisas que você sonha que Deus nunca sonhou para você? Existem coisas que você deseja que Deus nunca desejou para você? São coisas das quais, por conta do nosso carisma, por conta da nossa afetividade, por conta do nosso posicionamento, dos nossos relacionamentos, por conta da nossa personalidade, nós desejamos muito, mas a realidade é que algumas delas nunca estiveram no coração de Deus. Porque nós passamos a desejar coisas das quais nós temos tendências a essas questões e coisas por causa dos nossos corações e das nossas vontades. A grande pergunta que eu tenho me feito, me relacionando com Deus nesses últimos dias do ano que passou, eu tenho perguntado para Deus: Senhor, eu desejo muitas coisas, mas o que está no seu coração para mim nesses dias? Qual é o desejo central de Deus para mim e para você? Sabe, amados, descobrirmos a vontade de Deus não é algo tão simples assim. Parece simples, mas nós complicamos muito. Deixa de ser simples quando nós, na verdade, não temos uma direção que é vinda da parte do Senhor e nós misturamos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que Deus espera, nós desejamos com as nossas emoções. E todas as vezes que você desejar com as suas emoções a vontade de Deus, você vai ter problema. Por que nós vamos ter problema? Porque a vontade de Deus ela é absoluta, ela é perfeita, agradável, boa, ela é diferente das nossas vontades. Porque Deus espera dar a você e a mim um fim que nós desejamos e está no coração dele, segundo aquilo que ele projetou. No Salmo 139, Deus nos diz que ele escreveu todos os nossos dias no seu livro e contou cada um deles. Significa que acima da sua e da minha vontade existe uma vontade que é soberana e absoluta. O grande desafio para nós como filhos, como cristãos que somos, é entendermos e descobrirmos o centro dessa vontade, que não é tão simples assim. Sabe por que não é simples, queridos? Porque nós somos, às vezes, mesmo sendo filhos cristãos, nós somos arrastados como folhas ao vento. Às vezes as doutrinas que nos alcançam, os ritos, os costumes, a religião, ela nos muda de direção quase todos os dias, porque nós estamos sempre em procura da bola da vez. Nós sempre achamos que aquilo que está por vir é melhor do que aquilo que nós já recebemos. Alguns momentos na nossa vida, eu estava falando com o irmão ontem, falando a respeito de algumas canções que cantamos no passado, Tinha uma canção que dizia assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, queridos, há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Foi quando Jesus subiu numa cruz em seu favor e em meu favor para escrever o nosso nome no livro da vida, nos tirar de um leito de morte eterna para que nós pudéssemos ser de novo trazidos ao Pai. Então nós somos muito misturados com as nossas decisões, então nós nem sempre temos ou tomamos decisões assertivas por conta de não entendermos a direção de Deus para cada um de nós. Eu quero falar com você um pouquinho sobre isso.
É o nosso primeiro culto juntos, talvez ainda dê tempo de você refletir sobre esse restinho de ano que nós temos pela frente aí, esses dias que nos faltam para 2022. O Edgar abriu o culto e falou de um versículo, e eu quero iniciar com esse versículo, porque eu estive pensando muito sobre ele, Filipenses capítulo 3, 14. Filipenses 3, 14. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 14. Amém, amém? Está depois de Gênesis, antes de Apocalipse, se você não estiver encontrando aí. Ok? Diz assim, olha, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, amados, aqui nós encontramos pelo menos 6 situações que Paulo nos coloca em relação a esse versículo. O primeiro é perseverança, porque ele fala, eu prossigo. Paulo tinha uma firme convicção daquilo que Deus havia confiado nas suas mãos, da direção de Deus para o seu chamado e para a sua vocação. E ele não negociou por nada aquilo que Deus confiou nas mãos dele. Então ele perseverava, prosseguindo. Segundo, ele fala de um alvo. Terceiro, ele nos fala de um ganho, que ele fala que então ele ia ganhar um prêmio. Quarto, ele nos fala de um prêmio. Quinto, ele nos fala de um chamado, mas para mim o mais importante é o que ele cita por último, que é o sexto. É quando ele declara quem é o idealizador de todas essas coisas para a vida dele, porque ele reconhece que é Deus em Cristo Jesus. Quando nós almejamos algumas coisas para as nossas vidas em relação àquilo que nós desejamos, que nós às vezes avaliamos ser bom, que nós desejamos conquistar e alcançar, quando nós estamos numa posição assim, amados, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é se Deus está nisso ou se Deus não está nisso. Uma das grandes dificuldades, eu percebo que nós temos vivido isso de maneira muito natural, porque as coisas foram se tornando relativas nos nossos dias. As pessoas estão relativizando tudo aquilo que elas estão vivendo e nem sempre aquilo que nós estamos vivendo é relativo, queridos. Às vezes é desobediência, às vezes é falta de princípio, às vezes é falta de caráter, às vezes é falta de ouvirmos o Espírito Santo, ouvirmos a voz de Deus. Então nós relativizamos tudo, mas nem tudo é relativo. Nós precisamos entender se aquilo que nós estamos buscando, Deus idealizou isso. Então eu quero falar de alguns personagens com você hoje. Pessoas que nós vamos encontrar na vida deles, que eles não estavam conectados com a direção que Deus tinha para a vida deles e o quanto de problema eles trouxeram para si mesmo e quanto problema eles trouxeram para aqueles que conviviam com eles. Sabia que existem pessoas que estão vivendo uma série de problemas e conflitos por conta de decisões que são decisões desajustadas? É porque nós tomamos decisões só na emergência do hoje. Nós precisamos iniciar o ano diferente, queridos, se nós de fato desejamos alcançar um fim que Deus desejou para nós. Nós precisamos olhar para as decisões que nós vamos tomar e estamos tomando nesse ano e aquilo que Deus está esperando de mim e de você, como nós chegaremos em dezembro desse ano. Será que em dezembro nós vamos chegar melhor ou pior? Dezembro do ano que passou, você chegou melhor ou pior do que você iniciou em janeiro? Eu acho que essa é a grande questão. Deus não espera de você e de mim desculpas, porque na verdade as nossas desculpas nunca vão impressionar a Deus. Ele conhece o nosso coração. 1 Samuel 16:7 diz que o homem olha que está diante dos olhos, mas Deus sonda o nosso coração. Então quando Deus olha para cada um de nós, embora você esteja conversando com alguém, dizendo para alguém que está feliz, embora você esteja fazendo muitas selfies nas mídias sociais, declarando o seu sorriso, declarando a sua alegria, declarando a sua prosperidade, Deus tem olhado para o seu coração e visto e enxergado o quão triste ele está nos dias de hoje, o quão ausente de alegria ele está. O quanto falta para que você seja uma pessoa completa, mesmo tendo Jesus. Às vezes eu não consigo compreender, amados. Pessoas como nós, nascidos de novo, temos Jesus e não somos completos. Por que não somos completos? Porque nós não entendemos ainda a direção de Deus para a nossa vida. Porque nós buscamos completude sempre no outro ou em coisas, e a completude do homem nunca estará em coisas ou em outros. A completude de um homem, o que na verdade nos completa é aquilo que Deus almejou para mim e para você, é estarmos no centro da vontade dEle.
Nós nos declaramos ter Jesus, mas nós não somos completos porque nós não estamos no centro da sua vontade. Pessoas foram levantadas por Deus de Gênesis a Apocalipse, e ao saírem do centro da vontade de Deus, elas se tornaram vazias. Vazias. A Bíblia chega a declarar que várias pessoas, centenas de milhares de pessoas, morreram à beira do caminho. Mesmo tendo Deus como aquele que direcionava, não tinha completude em Deus, porque não entenderam a direção e o processo. Todas as coisas são boas, amados. Tudo que nós buscamos é bom. Tudo que nós desejamos pode ser bom, mas nem tudo nos leva para aquilo que Deus espera de mim e de você. Paulo chega a dizer em uma das suas cartas: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Existem coisas que não convêm, queridos, muito embora elas são lícitas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a grande questão. Às vezes nós entendemos que tudo podemos, mas esquecemos que esse poder está naquele que nos fortalece. E eu tenho olhado para algumas pessoas ao longo da caminhada, e eu tenho assistido algumas famílias ao longo dos anos, e com pesar, queridos, eu me entristeço em ver quantos murros em ponta de faca eu vejo as pessoas dando dia a dia por tomadas de decisões desesperadas. Sabia que existem decisões que você e eu tomamos que muda o curso da nossa vida eternamente? Eternamente, amados. Existem decisões que você toma que vai além dessa vida que você está no corpo. Mesmo depois de deixar esse corpo na terra, você está respondendo por essas decisões, porque elas podem te afastar ou te trazer para o centro da vontade de Deus. Pessoas decidiram não reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas enquanto estavam nesse corpo, e isso mudou a eternidade delas. Outras pessoas foram chamadas por Deus, e quando Deus as trouxe, elas tiveram uma resposta muito positiva para o centro da vontade de Deus, e Deus as usou de maneira poderosa, e na eternidade elas são lembradas, e quando você vai para a Bíblia elas são citadas, e haveria muitas outras pessoas a serem citadas, e a Bíblia chega ao ponto de dizer que não cita todas, porque não há espaço, mas muitas pessoas são citadas por decisões corretas e acertadas diante de Deus. Qual a direção Deus tem dado a você? Por exemplo, se eu fizesse um checklist, nós tivéssemos um tempo aqui rapidamente, para mim colocar na mão de vocês um papel e uma caneta para você escrever o que Deus disse para você nessa virada de ano, o que Ele espera de você para 2022. Será que você tem isso em mãos? Será que você tem isso claro para você? Eu tinha um amigo, tenho, né? Mas faz tempo que eu não vejo, porque ele está morando longe agora, ele é cearense, e ele sempre dizia assim para mim: ô Cacá, quem procura o que não perdeu, quando acha, não conhece. Eu achava sempre legal ele dizer aquilo. Aí um dia eu pude compreender de maneira mais profunda o que ele estava tentando me dizer. Às vezes nós não chegamos a lugar nenhum, queridos, porque nós nem sabemos para onde estamos indo. Essa é a realidade. Nós estamos só no mover da onda. Não seja você um surfista das ondas que os outros pegam. Deus tem uma onda preparada para cada filho. Existe uma vocação e um chamado específico para cada um de nós. E nós lutamos por muito tempo, queridos, contra a vontade de Deus. E quando nós nos damos conta, estamos completamente desgastados. E não conseguimos mais prosseguir. E aí nós começamos a culpar a tudo e a todos. Então a responsabilidade sempre está nas estruturas. É porque eu corro demais, é porque a secularização, é porque o meu trabalho, é porque a falta de dinheiro, é porque eu tenho que trabalhar em 3 empregos, é porque eu sou responsável por filhos, é porque eu sou responsável pelo cônjuge, é porque nós vamos terceirizando, e muitos porquês, mas a grande realidade é o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar para mim e para você, amados, que diante daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, nós precisamos nos concentrar nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos agradar menos o nosso coração e precisamos tomar mais a cruz que nos compete e segui-lo para que nós possamos ser, além de filhos, discípulos. Todos desejam ser filhos, queridos, mas eu quero dizer algo para você: o discípulo tem algumas responsabilidades que os filhos abrem mão muitas vezes. Um dia questionaram a Jesus, e Jesus, então, conversando com Pedro, pergunta para Pedro: Pedro, a quem deve-se cobrar os impostos? Dos filhos ou daqueles que não são filhos? Pedro então diz: olha, deve cobrar os impostos dos que não são filhos,
Porque como o pai vai cobrar o imposto de um filho? Ele falou, é isso mesmo, Pedro. Os filhos têm alguns privilégios que os outros não têm. Então deixa eu dizer para você, quando além de filho você se enxerga um discípulo do Senhor, tendo um chamado e uma vocação na terra, você precisa compreender que existem alguns direitos de filhos que você precisa abrir mão. Eu preciso abrir mão, porque além de filhos somos discípulos. E existem coisas que os filhos não gostam de fazer. E os pais, às vezes, porque são muito amorosos, existem pais que, na verdade, enxergam que os filhos não estão fazendo, mas eles não posicionam os filhos por amor, entendendo que estão ajudando os filhos, quando, na verdade, estão estragando os filhos. Mas com Deus não é assim, irmãos. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus não quer estragar você. Deus deseja que você possa tomar decisões e que você possa ter uma direção clara para a tua vida nesse ano. O que Deus espera de mim e de você? Então eu quero começar por Raabe, queridos. Raabe, na verdade, era uma prostituta que morava em Jericó. Sabe, alguns aspectos da vida dessa mulher me chamou a atenção enquanto eu pensava sobre esse assunto. Raabe, ela morava em cima, a casa dela era construída em cima das muralhas de Jericó, em cima do muro. Um dos grandes problemas que nós vivemos enquanto filhos e igreja é que nós, na verdade, às vezes, mesmo sendo filhos, moramos em cima do muro. E morar em cima do muro, queridos, não é para qualquer pessoa. Porque quando nós moramos em cima do muro, nós temos a visão dos dois lados. Nós estamos sempre conectados, ora com o mundo, ora com a cidade. Ora com o mundo, ora com a cidade. E era assim na vida de Raabe. Raabe, ela tinha uma visão completa, privilegiada do todo. Então, agora ela está vivendo num momento importante da vida de Israel. Israel, direcionado por Deus, está prestes a enfrentar Jericó e assumir aquela terra, porque Deus havia dado uma promessa para os filhos de Deus, que eles teriam Jericó nas mãos. E Raabe está em cima do muro, então ela está vendo tudo que está acontecendo lá fora com os israelitas, e ela está vendo tudo que está acontecendo dentro da própria cidade, porque ela era daquele povo. Mas houve um momento na vida de Raabe que ela precisou tomar uma decisão e ela precisou de uma direção clara. Josué enviou alguns espias à cidade para que ele pudesse montar uma estratégia de guerra. E esses espias, eles vão ser perseguidos agora, então eles correm. Quando eles correm, eles se refugiam na casa dessa mulher, uma prostituta. E quando ela recebe esses espias em casa, ela então descobre que eles são da parte de Deus. E ela servia e vivia debaixo de uma cobertura de deuses pagãos. Mas ela precisa tomar uma decisão. Eu entrego esses espias agora ou eu decido também obedecer ao Deus de Israel, o único Deus? E ela toma uma decisão acertada na vida, queridos. E ela toma uma decisão debaixo da direção daquilo que Deus está movendo. Sabe, isso fez com que Raabe pudesse se tornar uma mulher que foi contada na genealogia de Jesus Cristo. De uma prostituta, agora ela entra para a história. Quando nós estamos em cima do muro, queridos, nós precisamos tomar uma decisão. E existem momentos na sua vida e na minha vida que quando Deus está estreitando conosco, nós precisamos decidir a quem nós devemos e a quem nós queremos e a quem nós desejamos servir. Se Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se Deus é Deus, disse Elias, nós precisamos tomar algumas decisões. Pastor, que palavra dura, primeira palavra do ano, mas eu quero chamar a sua atenção, nós precisamos começar o ano diferente. Sabe por quê, queridos? Aquilo que Deus vai fazer nesse ano nas nossas vidas e através das nossas vidas vai muito além daquilo que nós pensamos. Nós ainda não experimentamos aquilo que Deus está por fazer, porque o que Deus está fazendo simplesmente é uma base que está sendo estabelecida, mas eu creio que esse ano será um ano de salvação, onde muitas pessoas serão alcançadas. Nós acabamos de enfrentar, ainda estamos saindo de uma grande pandemia, queridos, algo que mudou a história da raça humana. A humanidade nunca mais será a mesma depois daquilo que nós estamos enfrentando. Os governos foram abalados, as finanças foram abaladas, reis da terra foram derribados. Deus está fazendo grandes coisas e nós precisamos entender e discernir aquilo que Deus está fazendo. Então haverá um momento na minha e na sua vida que eu e você seremos um farol para essas pessoas. Nós só precisamos estar atento em que momento é esse. Sabia que pessoas jamais se aproximam de Deus por causa da sua palavra, porque nunca tiveram contato com ela, mas vão se aproximar de Deus porque estão assistindo a sua vida? Existe em nós uma vocação e um chamado, e nós precisamos acertar quando nós temos a oportunidade de decisão.
Raabe, então, ela toma uma decisão. E a Bíblia diz lá em Hebreus a respeito dela. Hebreus capítulo 11, verso 31 diz assim: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Deus livra uma mulher da morte, queridos. Eu acredito, morte eterna, inclusive. Porque ela toma uma decisão acertada e não segundo as suas emoções e não segundo as suas vontades. O que você está fazendo hoje? O que eu estou fazendo hoje? Está mais ligado à vontade de Deus ou está mais ligado à minha vontade? Deus nos livra, amados. Na semana passada o Luiz Mendes ministrou aqui, ele falou a respeito do processo para alcançarmos o propósito. Quantos se lembram? Quantos tiveram? Nem sempre Deus nos livra do processo, mas Ele nos livra em meio ao processo. Mas sabe o que é interessante, os livramentos de Deus em meio ao processo? Quando nós falamos dos processos que Deus nos livra em meio a eles, nós fazemos questão sempre de citar aqueles que se tornaram ícones das nossas citações, os best-sellers da vida. Mas quando você olha para a vida dos discípulos, amados, Deus também livrou os discípulos em meio a um processo, mas todos eles pagaram com a própria vida. Ser liberto em meio aos processos, queridos, significa que nem sempre será segundo a nossa vontade e nem sempre será segundo o nosso querer. Os discípulos, os apóstolos, pagaram com a própria vida a decisão de terem seguido e servido a Jesus como Senhor e Salvador. Mas sabe o que mais me impressiona? A exemplo de Paulo, como nós abrimos, os discípulos e os apóstolos estavam de olho na soberana vocação, numa promessa que havia sido dado a eles, não somente por conta do período em que eles estavam vivendo nessa terra, mas eles estavam de olho no alvo, autor e consumador da fé deles. E as promessas de Deus na vida daqueles homens eram uma realidade, não eram ficção. Vivemos dias onde olhamos para a palavra de Deus e entendemos e percebemos que as coisas de Deus é ficção. Elas não são, queridos. As promessas de Deus, elas são fiéis e justas. Deus, na verdade, não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E se Deus está dando a você uma direção, aquele que iniciou a boa obra em você é fiel para terminar. Os discípulos, queridos, eles contemplaram a vontade de Deus na sua essência e na sua máxima, quando de fato eles perderam a vida neste mundo. Quando os discípulos foram assassinados, queridos, por conta do amor a Cristo Jesus, eles já haviam morrido. Essa é a grande questão, porque eles já haviam morrido para o mundo. O que tirou a vida dos discípulos não foi eles terem se tornado mártires, derramando o próprio sangue na terra. O que fez daqueles homens uma referência para mim e para você é que ainda em vida eles decidiram morrer para suas próprias vontades, para entender que havia uma vontade maior, mais excelente, soberana. Quantos estão entendendo? Eu tenho olhado para a igreja nesses dias, amados. Eu tenho perguntado para Deus, Deus, qual é o papel da sua soberana vocação na igreja? Qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação? O que o Senhor espera de nós enquanto cristãos, enquanto filhos? Quais são as decisões que nós estamos tomando que não está de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo e vivendo no nosso meio? Tira de nós, queridos, tira de nós. A Bíblia está repleta, queridos, recheada de testemunho de pessoas que, na verdade, criaram muitas expectativas em relação a Deus, das quais Deus nunca prometeu nada a elas. Sabia disso? Quero falar um pouquinho com você sobre frustrações em relação às nossas decisões, em relação à direção que Deus nos dá. Às vezes Deus dá uma direção para você que te frustra, porque você cria uma expectativa que Deus nunca prometeu a você. Por que ela te frustra? Porque a decisão de Deus é ruim a seu respeito, a meu respeito? Não. Porque na verdade, Deus ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, porque Ele é eterno. Deus na verdade não está preso, queridos, naquilo que nós chamamos de calendário humano. Deus ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe o nosso fim. Só que nós às vezes nos decepcionamos e nos frustramos, porque aquilo que nós almejamos, aquilo que nós esperamos, Deus não tem para nós, Ele nunca prometeu isso para nós, mas nós criamos expectativas. Havia dois irmãos, Caim e Abel. A Bíblia diz que num dado dia, esses dois irmãos decidiram oferecer ao Senhor um sacrifício. E eles então saem juntos para ofertar a Deus. E quando eles vão ofertar a Deus, a Bíblia diz que Deus aprova um e reprova o outro.
Havia uma expectativa nos dois irmãos de maneira igual, queridos. Os dois irmãos, ao oferecerem um sacrifício, eles desejavam ser aprovados por Deus. Não é assim? Porque eles saíram com a mesma intenção. Vamos oferecer algo ao Senhor? Vamos oferecer uma oferta? Vamos. O que você vai oferecer? Eu vou oferecer dos novilhos, eu vou oferecer do rebanho. E você vai oferecer o quê? Eu vou oferecer das hortaliças, da agricultura. Vamos oferecer. E eles foram oferecer juntos, queridos. E quando a Bíblia nos ensina e nos ministra a respeito da posição desses dois homens, nos fica claro que existem perspectivas e expectativas no nosso coração que nem sempre estão conectadas à direção que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que enquanto Abel e Caim chegam diante de Deus, eles chegam diante de Deus com a mesma intenção de aprovação, mas Deus diz para Caim: olha, Caim, se você proceder de maneira correta, eu também não aceitaria o seu sacrifício. Lembra de 1 Samuel 16:7? O homem olha que está diante dos olhos, Deus som do coração. Quando nós vamos oferecer algo a Deus, queridos, nós precisamos olhar e entender as intenções do nosso coração. Se a intenção do nosso coração está ligada à direção que Deus tem para nós, e à vontade dele que é soberana. Havia uma vontade no coração de Caim que não agradou a Deus. Havia um desejo no coração de Caim, uma intenção no coração de Caim, porque Deus reprova isso. Se você porventura agir de maneira correta, eu não aceitarei Caim. Havia alguma coisa em Caim que estava desagradando a Deus. E Deus, quando então ministra a mim e a você em relação à direção e à expectativa que nós temos, Deus não nos ministra, ou Deus não nos adverte para que nós possamos perder a linha, queridos. Deus nos adverte porque Deus espera que nós possamos olhar para a nossa própria vida. E nós possamos dizer: é verdade, Senhor, olhando para 2021, quantas coisas que eu deveria ter feito e deixei de fazer, e quantas eu deveria ter deixado de fazer e seguir fazendo. Quantas coisas desagradaram o Senhor. Se o Senhor está me mostrando tudo isso, eu quero fazer uma reflexão de mudanças. Mas Caim não faz isso, queridos. A Bíblia diz que Caim, quando não teve as suas expectativas, da mesma forma que o seu irmão Abel, aprovadas por Deus, ele comete um grande erro. Ele tira a vida do próprio irmão. Em outras palavras, Caim acaba com a própria vida e acaba com a família dele. É isso que Caim faz. Pessoas que criam expectativas fora da direção de Deus, pessoas destroem a própria vida e destroem as suas famílias. Deus espera que você possa estar linkado e ligado naquilo que Ele tem para você como direção. Sabe o que eu vejo, queridos? Caim, na verdade, ele tinha uma intenção que era muito mais profunda do que atingir Abel. Caim, ele se frustra com Deus. Essa é a realidade. O desejo do coração de Caim não era matar Abel, era matar Deus. Porque ele fica pé da vida com Deus, porque Deus não o aceitou. Deus não aceitou a sua oferta. Não foi Caim, não foi Abel. O que Abel tinha a ver com isso, queridos? Eu dou algo para a Giovana. A Paula dá algo para a Giovana. Aí a Giovana fala assim para mim: obrigado, amor. Aí a Giovana olha para a Paula e fala: olha, não quero. O que eu tenho a ver com isso, queridos? Eu não tenho nada a ver com isso. Quem não quis foi a Giovana. Abel não tinha nada a ver com isso, queridos. Mas quando nós não estamos debaixo da direção de Deus, nós ferimos aqueles que estão conosco, que estão à nossa volta, nós ferimos os nossos irmãos. Quantas pessoas estão nas igrejas nos nossos dias, ou se relacionando com familiares de maneira completamente errada, ferindo tudo e a todos, matando pessoas pelo caminho, porque tiveram uma reprovação de coisas que não tem nada a ver com quem eles estão ferindo. Sabia que eu não tenho culpa de feridas que causaram em você, e você não tem culpa de feridas que foram causadas em mim? Então eu não devo tratar você pelas feridas que eu carrego. Eu devo tratar você por aquilo que Deus espera, porque é uma direção bíblica para as nossas vidas. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Quantos entendem isso? Então eu quero falar para você, nós vamos finalizar já, mas eu quero falar para você sobre esse primeiro conselho. Faça desse ano um ano em que você possa olhar mais para si mesmo e menos para os outros. Caim olhou para Abel e não entendeu o que Abel estava vivendo. Quando Deus reprovou Caim, Caim deveria ter olhado para ele mesmo. Ele não olhou para si mesmo. No livro de Isaías, queridos, quando Isaías tem um chamado, capítulo 6, verso 5, você vai ver que Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, ele faz diferente de Caim.
É um homem que está entendendo a direção, queridos. Ele também tinha problemas, como eu e você temos. Mas Caim, quando ele fere Abel, Isaías tinha a mesma posição de ferir os outros. Porque quando Deus se apresenta diante de Isaías, Isaías tem uma revelação do alto dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ele não quis dizer ai do Abel, ai do João, ai do Pedro. Ele não faz como Caim, ele diz ai de mim. Então as suas decisões que foram erradas nesse ano, não culpe os outros. Entre na presença de Deus, vê o que é possível que você possa corrigir e diga para Deus: Deus, 2022 eu preciso fazer diferente. Eu não quero mais penalizar as pessoas. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E vi o Senhor. Deus espera algo de mim e de você. Quando nós olhamos para outros personagens, eu quero falar um pouquinho com você sobre Davi e Saul. Davi, queridos, ele tinha o coração linkado à vontade de Deus. Davi não era perfeito como eu e você não somos. Mas Saul estava completamente fora da direção de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que a direção que Deus havia dado para Saul foi corrompida, porque quando Saul nasce como rei, Saul nasce debaixo de uma vontade que era divina. Porque na verdade Deus escolheu. O povo pediu um rei, mas o povo não escolheu quem? Deus levanta Saul. Quando Deus levanta Saul, Deus unge Saul. Mas houve um momento na vida de Saul que ele está desconectado da direção que Deus havia dado. E por estar desconectado da direção que Deus havia dado, o poder que foi confiado nas suas mãos deixou de ser a serviço do reino e se tornou para serviços próprios, para prazer próprio. Saul erra no processo. Quando Saul erra no processo, queridos, o que nós precisamos avaliar? Seja o que for que Deus esteja requerendo de nós nesses dias e nesse ano, eu quero dizer para você, você não pode terminar mal, você precisa terminar bem. Porque Saul começou bem, mas terminou mal. Nós precisamos terminar bem, queridos. Quantas vezes nós recebemos algo de Deus e depois que nós recebemos, existe um momento na nossa vida que tudo era glória, tudo era bênção, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, mas agora nada presta mais. Porque nós estamos terminando mal aquilo que Deus confiou nas nossas mãos e nós começamos bem naquilo. Começamos bem, mas em algum momento nós nos perdemos no processo. Até ao ponto, queridos, que quando nós agimos dessa forma, Deus então, Ele também se posiciona. E Deus diz: olha, Saul, você está me ferindo demais. E você não está entendendo a direção que eu dei a você, desde o seu chamado, da sua vocação. E eu preciso levantar outra pessoa. E Deus levanta Davi. Queridos, deixa eu dizer, Saul sequer sabia quem era Davi. Quando Davi vence o gigante, quando Davi vence Golias, Saul faz uma pergunta para os seus súditos. Pergunta: quem é esse? Quem é esse garoto aí? Os súditos de Davi dizem: como isso? Como? O senhor está perguntando isso, Saul? Os súditos de Saul dizem o seguinte: Davi é aquele garoto que toca para o senhor lá quando o senhor está com insônia. Ele vai com a harpa lá quando o senhor não está bem, os espíritos estão atormentando. Ele é esse garoto que faz a vontade de Deus. Amados, quando nós estamos alinhados com Deus, o que Deus está fazendo na nossa vida sempre vai de encontro, embora nós tenhamos falhas. Davi tinha falhas como eu e você temos, Davi cometeu erros como eu e você cometemos, mas quando nós estamos na direção, no propósito, nas decisões de Deus para a nossa vida, independente do que enfrentamos, Deus vai levar a termo. Porque Deus tem prazer em terminar na vida dos seus filhos aquilo que é do coração dele. E Saul faz de tudo para prejudicar a vida de Davi, em todos os momentos. A Bíblia diz que Saul, ele promete: olha, quem vencer esse gigante aí, eu vou dar minha filha em casamento, eu vou dar muito dinheiro, o cara vai ficar rico, e não vai mais pagar impostos, nem ele nem a família dele. Davi vai lá e vence o Golias, queridos. Sabe o que Saul faz? Dá a filha dele para outro cara, para outro camarada. Davi também não fica rico, queridos, porque Saul não cumpre com a sua promessa, porque quando Davi vai se casar com Mical, a Bíblia diz que Davi sequer tinha dinheiro para pagar o dote por Mical. Significa que Saul não cumpriu com a palavra com ele. Pessoas que começaram caminhando juntas,
que tinham tudo para dar certo, que tinha tudo para fazer, que tinha tudo para acontecer, que tinha tudo para ser em Deus, em um determinado momento, queridos, passam a ser um prejuízo na vida do outro. Por quê? Porque Davi tinha o coração ajustado com Deus, mas Saul não tinha. E todas as pessoas que caminham com você, que não têm um coração ajustado com Deus, se tornarão problemas na caminhada, porque elas sempre vão tentar nos sabotar, sempre vão tentar derrubar-nos, porque elas não estão alinhadas com a vontade de Deus, com as decisões que Deus tem e com a direção que Deus está dando. E Saul faz de tudo para perseguir Davi. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque independente das perseguições daqueles que se levantam contra aqueles que servem a Deus com integridade de coração, independente de qualquer circunstância que nós possamos enfrentar, aqueles que estão na direção de Deus, eles permanecerão. Deus está fazendo isso na vida de muitos de vocês. Deus está fazendo isso na igreja. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque ainda que pessoas, ainda que potestades, principados se levantem contra as nossas vidas, se nós estamos na direção de Deus, não é contra nós que eles estão lutando, porque as nossas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus, para nos dar tudo aquilo que Deus espera, como filhos, como igreja. Então deixa eu colocar para você um outro princípio. Nesse ano, procure menos derrubar o Saul que se levanta contra você. Deixe que Deus cuide dele. Nós perdemos muito tempo, queridos, entendendo que Saul é o nosso inimigo, lutando contra Saul, enquanto existem centenas e milhares de pessoas lá fora morrendo, precisando daquilo que Deus tem para a vida deles. Nós estamos ocupados em ficarmos disputando com Saul aquilo que Saul está colocando como processo para vivermos. Eu não vivo os processos de Saul. Você não deve viver os processos de Saul. Nós precisamos viver aquilo que Deus espera para cada um de nós. Então, tire da sua vida em 2022 todas as distrações. O que Saul quer distrair você. E você precisa olhar para o autor consumador da sua fé, para que você possa alcançar o prêmio da soberana vocação. Não olhe para Saul, queridos. Olhe para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus tem um chamado. Olhe para aquilo que Deus colocou nas suas mãos e confiou em você. Deus confiou algo a você. Não se perca com as distrações nesse ano. Olhe para frente. Eu finalizo com você. Bom, pelo menos pretendo, né? Falando sobre Naamã, queridos. Naamã, na verdade, quase perdeu a sua bênção, porque as suas decisões, expectativas e a sua direção não estavam em Deus, mas estava nos outros. A Bíblia diz que Naamã tinha lepra. E por causa da sua lepra, ele vivia uma vida meio assim, restrita em muitos momentos. Embora ele era um homem de poder, era um general, mas ele tinha dificuldades em muitos momentos da vida. Mas a Bíblia diz que em um dado momento, Israel lá enfrenta um combate contra eles e Naamã leva uma menina escrava para casa. E essa menina, ela tem uma direção que Naamã não tinha, queridos. Ela tem a direção de Deus, porque ela servia ao Deus de Israel. E essa menina diz então para Naamã, falou: Naamã, deixa eu dizer algo para você. Se você for ao profeta, o profeta de Deus vai curar a sua lepra. Quando ele recebe essa informação, ele coloca toda a sua expectativa nos homens. E ele coloca as suas expectativas no profeta. Se você está vindo nessa casa e você está com suas expectativas em mim, eu quero dizer para você, você vai se frustrar. Se você está com as suas expectativas nos líderes dessa casa, você vai se frustrar. Se você está com as suas expectativas no ministério de música, na diaconia, no ministério infantil, existem pessoas dizendo que estão com expectativas por causa do Como Kids. Se as suas expectativas estão simplesmente no ministério, você vai se frustrar. Naamã sai de casa com uma comitiva, queridos, e ele vai em direção ao profeta. E quando ele chega lá, o profeta sequer olha na cara dele, manda o ajudante dele falar com Naamã, que era uma autoridade. Naamã tinha algo na sua cabeça: pô, eu sou um homem de autoridade, tenho riquezas, bens, eu mando prender, mando soltar. Quando eu chegar lá, o profeta vai vir correndo falar comigo, vai pôr a mão em mim, vai fazer uma extrema unção, vai fazer um trem diferente lá, vai me ressuscitar desse negócio que eu estou vivendo. Naamã pensou assim, queridos, mas quando ele chega lá, o profeta sequer olha na cara dele. E Naamã quase perde, queridos, a bênção, por conta de não estar focado na direção que Deus está dando. O profeta dá uma direção: olha, diga lá
para o chefe aí que está na comitiva, para o Naamã, para que ele se banhe no Rio Jordão, para que ele dê uns mergulhos lá, e no 7º mergulho ele vai estar curado. Quando Deus dá uma direção para você, foque na direção, queridos, não foque em quem está dando. Não foque na maneira, não foque na forma, foque no que Deus está falando. Porque às vezes aquilo que é loucura para você, às vezes aquilo que é incompreensível para você é da vontade de Deus para que você seja liberto e curado. E eu louvo a Deus por pessoas que caminham conosco, que quando nós estamos errando e saindo do centro das decisões e da vontade e do propósito de Deus, nos trazem de volta. Porque Naamã fica cabreiro. E ele fala para os seus meninos, para os seus garotos, vamos embora. Esse profeta está por fora. Está de brincadeira comigo, com tanto rio bom lá na minha cidade, ele vem me mandar tomar banho no Rio Jordão. Eu não vou, vamos embora. Mas graças a Deus por pessoas que se posicionam e têm coragem de falar a verdade para nós. Pessoas que olham dentro dos nossos olhos e dizem para mim e para você, filho, filha, você está caminhando num trilho de morte. Só você que não está enxergando isso. Mas você está trilhando um caminho de morte, é só questão de tempo. Sabe quantas vezes, amados, eu usei essa frase com pessoas que eu caminhei ao longo dos anos? Eu estou há 27 anos caminhando com Jesus. Eu devo ter usado essa frase centenas de vezes com pessoas. Hoje mesmo usei com uma pessoa que estou aconselhando que não é daqui. Pelo WhatsApp, conversando com ela, eu disse, olha, esse caminho que você está tomando é um caminho de morte. Agora parece bom e perfeito, parece agradável, parece que está tudo favorável, parece que o vento está a favor. Mas deixa eu dizer para você, eu disse para essa pessoa, eu sempre digo isso quando eu tenho essa direção, porque eu estou percebendo que é caminho de morte. Mas eu disse para essa pessoa, eu falei, olha, anote o dia de hoje, anote a data, procure um caderno, pega o bloco de notas do seu celular, o seu notebook, onde você preferir. Coloca num bloquinho na geladeira, dentro da sua agenda, anote a data de hoje e escreva assim, Pastor Cacá falou comigo no dia tal e ele usou uma palavra a meu respeito. A respeito da decisão que eu estou tomando, é só questão de tempo. É questão de tempo, queridos. Você já viu a pessoa quando quer comprar muito um carro? O homem erra muito nisso, né? Aí ele coloca o carro lá em cima, queridos. Você vai ver o carro que ele está te falando, parece uma Lamborghini pelo que ele colocou. Parece que é uma Ferrari. Aí quando você chega, o primeiro impacto para você já te azeda, porque você já vê que está amassado, que está sem brilho, que falta pintura, que os pneus estão carecas, você começa a ver um monte de coisa. Aí você fala para ele, irmão, você viu? Quanto está pagando nisso aí? Ah, estou pagando tanto, pastor, está R$400 abaixo da tabela FIP. Falou, irmão, mas você viu que os 4 pneus estão carecas? Só de pneu vai 2.000. Não, pastor, mas pneu a gente compra um por mês. Aí compra um por mês. Ô, irmão, você viu que está amassado? Não, pastor, isso aí é um martelinho de ouro. Ô, irmão, mas você viu aqui que o banco está rasgado? Não, pastor, isso aí é só tocar essa faixa. Não existe nada que você fala, irmão. O carro está lindo para a pessoa. O carro está tudo estrupiado, mas para a pessoa é céu na terra. Então não tem o que fazer. Então o que você diz para uma pessoa assim, irmão, deixa eu dizer para você, filhote, para você chegar à conclusão que eu estou colocando para você agora, é só questão de tempo. Quando você tiver gasto 5, 10, 12 mil nesse carro com os consertos, você vai lembrar do dia de hoje. Bem que o pastor me falou aquele dia. Não é assim? É assim, queridos. Então Naamã, ele tem os seus soldados que diz para ele, rapaz, nós já estamos aqui. Nós já estamos aqui, Naamã. O que custa você dar um mergulho no Rio Jordão? Pula no rio, filho. No muito que você vai acontecer é sair molhado se não der certo. Pula no rio. Ele falou, rapaz, eu acho que eu vou ouvir vocês. Vou pular no rio. Pulou no rio, foi curado. Eu louvo a Deus por pessoas que abrem os nossos olhos. Que diz para nós que o caminho que nós estamos tomando é um caminho de morte, que é só questão de tempo. Eu louvo a Deus por pessoas assim. Eu sempre tive pessoas assim na minha vida, queridos. A Giovana é uma pessoa assim. Impressionante a Giovana. É 6º, 7º, 8º sentido, sei lá o que ela tem. É impressionante, queridos. Às vezes eu vou dar um passo, ela fala amor. Quando ela fala amor, e eu me dobro, queridos. Eu falei, e aí? Ela falou assim, é laço. Sai fora que é laço. Tá bom, amor, vou sair fora. Tá tudo certo. Nem sempre sai, né, amor? Quebra a cara quando não sai, né? A Giovana é a parte boa do casamento. Então, queridos, deixa eu dizer para você, nós precisamos ter pessoas assim.
Agora, mais do que termos pessoas assim, nós precisamos nos tornar pessoas assim. Sabe o que Deus espera de você nesse ano de 2022? Que você possa falar verdades para aqueles a quem você ama. Às vezes eu converso com alguns irmãos, eu falo, irmão, estou vendo isso aqui, estou vendo aquilo ali, você não... Ah, pastor, eu não queria ofendê-lo, não quero ofender a pessoa, não quero entristecer a pessoa. Eu falei, irmão, não é entristecer a pessoa, está indo para o inferno, cara. Aí você quer que eu vou lá falar porque você veio falar comigo? O que ela vai falar de você? Vai falar assim, bichão cagueta mesmo, hein? É o que ela vai falar. Porque você veio falar dela para mim, eu vou falar. Você não está vivendo esse momento com ela, você é a pessoa para dizer para ela que ela está indo para a morte. Não é você vir falar comigo, para mim, falar com ela, e ainda eu não posso falar que você falou. Porque ele vai falar, pastor, virou adivinho agora? Onde o senhor descobriu isso aí, que só estava eu e fulano? Ah, não, Deus me revelou, e eu tenho que mentir por causa de você? Você é a pessoa. Diga para as pessoas a quem você ama. Diga, olha, irmão, até aqui eu vim, mas daqui para frente não dá mais. Eu percebi que eu fui por causa do amor que tenho por você, pelo relacionamento que nós temos. Às vezes é um cônjuge, às vezes é um filho. Olha, eu percebi que por causa da nossa aliança de família, eu estou me dobrando, mas eu tenho percebido que vocês estão cada vez mais distantes da vontade de Deus. Então nós precisamos retomar. Ministério de Música. E eu finalizo com você, dizendo para você que o mais lindo dessa passagem de Naamã é que, embora, queridos, Naamã era um homem de poder e de autoridade na terra, ele não tinha a direção de Deus como uma garota tinha. Então Deus não tem filhos prediletos. Deus dá ao adulto, ao velho, ao jovem, Deus dá a uma criança. A direção de Deus é para todos, amados. E havia dentro da casa de Naamã uma garota, uma menina, com a direção correta e com a vontade de Deus. Sabe, amados, aquela menina servia Naamã todos os dias. Naamã era leproso e lepra pega. Quantos sabem disso? É transmissível. Hoje é hanseníase, né? Lepra pega. Aquela menina não foi contaminada com a lepra de Naamã, mas Naamã foi influenciado pela fé daquela garota. Eu acho isso lindo. Não importa se você está andando no meio de leprosos, importa se a sua fé está mudando a vida deles. 2022, o último conselho que eu dou a você, seja um ano onde a sua fé possa influenciar aqueles que estão doentes à sua volta. Não é ano, queridos, de nós ficarmos recebendo coisas que são nocivas e nos jogam para baixo, sem nós nos posicionarmos, declarando para as pessoas com quem amamos e convivemos que é possível viver dias melhores. Então, quando as pessoas trazem alguma tristeza para mim, eu já digo para elas, falo, olha, eu estou em outra vibe. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa, de uma irmã, um testemunho lindo, inclusive. Ela estava contando um pouco de momentos difíceis da vida dela. E quando ela encerrou, eu ouvi assim, calmamente, por longas 2 horas, o testemunho dela. Foi muito bom, uma bênção. Mas quando ela terminou, eu disse assim, falei, olha, eu ouvi todo o seu testemunho, mas porque eu sei que era muito importante para você colocar todas essas coisas. Mas agora eu quero trazer você para o dia de hoje. Com tudo isso que você viveu, agora nós vamos olhar para frente. Já testemunhou, está testemunhado. Agora a gente vai olhar para o futuro. 2022, queridos, seja um ano para você, onde você possa de fato se posicionar naquilo que você está ouvindo de Deus. E que as pessoas que têm direção de Deus possam ser uma influência para você e mais do que isso, você possa se tornar influência na vida de outros. Quando estão entendendo, digam amém. Queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Eu queria convidar você a estar orando. Nós estamos finalizando com o último cântico. Mas eu queria que você pudesse fazer uma reflexão. Qual a direção? O que você precisa abrir mão? E o que você precisa trazer para a sua vida? Você está no 2º dia do ano. Você tem um ano inteiro pela frente. Quais são os relacionamentos que você precisa de fato colocar um limite naquilo que tem trazido angústia sobre você? Sabe, amados, eu quero ser bem cirúrgico com você agora. Eu quero dizer para você que esse não é ano
de você continuar se relacionando da mesma maneira com algumas pessoas, que quando elas saem da sua casa ou da sua presença, você está até com ânsia de vômito, você está com arritmia, você está perdendo o sono, de tanto lixo que você recebe. Esse é ano de nós dizermos não para isso. Então eu queria que você pudesse, enquanto nós adoramos o último cântico, você pudesse fazer uma reflexão de coisas que você precisa pôr um fim, em nome de Jesus. Esse vai ser um ano de vitória para nós, como igreja. Quantos creem, digam amém. Esse vai ser um ano de transformação para as nossas vidas.